Se era para Olá, esperar, já entrei. ah, tudo bem? Tudo bom? Tudo Tudo. ótimo, e Conseguiu pôr você? aquela criança para dormir? Você viu? Ele continua um pouco azul, mas. Vai demorar uns dias para tirar, né? Pois é, eu deixei ele de molho, mas não rolou. Ele continua azul. Vai ficar um tempo azul. Oi, Vai ter que colocar gente. ele na Cândida. Pois é. Mas tudo bem, porque aí ele brincou bastante, tomou banhão, agora vai dormir que nem um anjo. Ai, que Esquentou. delícia. Ó, eu vou começar já por causa do tempo. E aí eu vou começar falando do podcast e aí depois a gente vai desenvolvendo, certo? Para quem não Certo. sabe, o Total Terapia é um podcast que nasceu da vontade da Ana escrever um livro. A Ana queria escrever sobre a história dela com a terapia, o quanto a terapia ajudou ela a ser uma pessoa melhor. Ajuda, né? Porque a gente ainda faz terapia. E ela queria escrever um livro. Eu falei, amiga, não, um livro não vai dar. Vamos fazer algo mais atual. E aí a gente pensou na ideia do podcast, que é algo que está chegando bem no Brasil, né? O pessoal tem consumido bastante. Eu estou sem o tripé aqui, e eu fiz uma gambiarra, por isso que eu tô meio alta demais. Enfim. Aí as pessoas perguntam muito: mas vocês são terapeutas? Não, nós não somos terapeutas, não somos psicólogas, a gente só é paciente de terapia. E tudo que a gente fala é a nossa visão sobre o que a gente aprendeu e estamos aprendendo na terapia. E a ideia do podcast também não é convencer as pessoas a fazer terapia, porque as pessoas acham que a gente quer convencer. E, na verdade, a gente só quer desmistificar, né? Porque as pessoas acham que terapia enfim, é para louco. A gente vai falar sobre isso um pouquinho no meio da live. E, na verdade, a gente só quer mostrar que é um tratamento leve, tranquilo, mais ou menos tranquilo. Às vezes nem tanto. É, não E é tranquilo. que mas que é bom, né? Que é libertador, enfim, é só um jeito. Eu mesma não sabia o que era terapia. A gente fica com aquela coisa de filme, né? De sentar no divã e as pessoas têm vergonha. E eu acho que é um processo muito mais legal e mais leve do que a gente imagina, né? Do que a gente pinta na nossa cabeça. Então, acho que a ideia do podcast é essa, é mostrar de alguma forma mais simples o quanto a terapia é bacana na nossa vida. E também, para quem não tem condições, né, de pagar ou de fazer pelo convênio, enfim, é, quem sabe ajudar, né, algumas pessoas com o que a gente já aprendeu. Sim. É mais ou menos isso. Enfim, espero que as pessoas escutem, curtam e tirem algum proveito. Tem algumas pessoas que já falou para mim, eu escuto e já até usei alguns dos seus argumentos em alguma discussão. Enfim, acho que está sendo útil para as pessoas de certa forma. E isso está deixando a gente bem feliz. Aí hoje a gente trouxe a Kátia, que é psicóloga, é profissional, diferente da gente, para ela falar o parecer dela sobre o nosso podcast. Meio que contestar, atestar que o que a gente falou tem alguma validade também. Fala um pouquinho sobre você para a gente, Kátia. Tá. Bom, vou me apresentar. Eu sou a Kátia Lourenço, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga também. Eu estou na clínica atendendo já vai fazer uns 9 anos. Faço atendimento com criança, com adulto, com adolescente e também tenho uma clínica multidisciplinar aqui em São Bernardo do Campo. E eu sou meio suspeita para falar do trabalho de vocês, porque eu gosto mesmo, assim, eu sou muito fã do trabalho de vocês. Ah, A primeira vez que que eu assisti, eu falei, eu queria fazer isso. E aí, por isso que eu fui me filtrando até que eu tô aqui. até que você de alguma forma está participando do projeto. Exatamente, vocês não sabem, mas eu faço parte da equipe. É, Literalmente, eu tô aqui. a gente já eliminou o editor, que era o Thiago, agora a Kátia entrou. Enfim, a ideia aqui hoje é a gente tentar falar um pouquinho de cada episódio. Para quem não conhece, vai conhecer de uma forma resumida. É claro que é muita coisa. A gente começou com 40 minutos e o último episódio tinha mais de uma hora, porque a gente não sabe falar pouco. Enfim, então acho que de repente a gente não vai conseguir fazer de uma forma tão ampla, mas acho que um pouquinho de cada um a gente vai conseguir falar. Sobre o primeiro, que é por que a gente procurou a terapia, eu e a Ana explica mais ou menos o porquê que a gente procurou a terapia. E aí foi onde a gente começou a chamar as pessoas de corajosos. E aí eu ia te perguntar, você acha que faz sentido? Você acha que precisa ser corajoso para buscar terapia? Com certeza, eu não tenho dúvida disso.
é muito difícil. O processo terapêutico ele tem todo esse mistério porque é muito difícil falar da gente. É muito difícil olhar para a nossa história, olhar às vezes para as nossas dores, para as nossas perdas, para os nossos erros, para o nosso comportamento. E aí, quando você vai na terapia e você começa a falar, você também começa a se ouvir. E eu acho que é por isso que esse processo é tão difícil, por isso que as pessoas resistem, né? Porque assim, é libertador? É, mas às vezes é muito difícil, é muito sofrido. Às vezes eu tinha, também faço terapia, né, gente? Vontade de sair e só chorar, assim, deitar, sabe? Eu saía do cachorro, já saía da sala chorando ainda, chorava lá, sentava no carro chorando, e a minha vontade era continuar chorando, porque as dores que cada um carrega, só a gente sabe, né? Então, assim, quanto dói, é muito individual, por isso que eu acho que tem que ser muito corajoso. E eu acho que vocês são mais corajosos ainda por falar a respeito disso. Eu achei sensacional. Porque Porque, a gente já passa por isso na sessão e a gente repassa por isso falando, né? A gente está se ouvindo de sim, novo. É, exatamente. E acho lindo esse processo. Porque aí vocês conseguem, de alguma forma, ressignificar uma história que já vem sendo tratada, né? Então é muito legal. Eu acho que é muito bacana e vocês estão se expondo. E acho que isso é. é muito difícil, porque assim, é muito fácil para mim, enquanto psicóloga, falar de transtorno. Para mim é muito fácil porque eu tô meio que respaldada, assim, eu tô meio que blindada, que eu tô num lugar meio confortável. Eu não tô lá dizendo, ó, eu faço, tá doendo em mim. Muitas vezes a Ana fala, olha, eu passei por uma crise assim, assim, assim. Eu falo, nossa, que difícil que deve ser falar. Então eu acho que vocês também são muito corajosas por estar se expondo desse jeito. A gente expõe a gente, eu brinco que a gente expõe a família também, e que eu não pedi autorização para ninguém. Eu simplesmente falo. Quando eu vi, eu já falei. Falei, não sei se eles estão ouvindo, se eles vão gostar ou se não vão, mas já falei. Porque a Eles já gente, fazem parte do processo. todo mundo faz parte, né? O namorado faz parte, a família faz parte, o ex faz Pois parte, enfim, é. tá todo mundo no bolo aí. Depois, se chegar um processo, a gente resolve. Hoje, para falar com vocês, eu comecei a assistir desde o primeiro episódio. E aí é muito engraçado, porque aí eu comecei a prestar atenção nisso, que quando você assiste a primeira vez, não, né? E aí é isso, apareceu o ex, apareceu um monte de coisa assim. Ai, meu Deus do céu! Aparece todo mundo. E assim, A por mais que família isso, não, inteira. o ex não assiste, mas todo mundo sabe quem é o ex. Então você está expondo a pessoa, né? Por mais que você não fale, enfim, a família também, todo mundo sabe quem é a família, vê no Instagram, mas enfim, tá feito. O que me conforta nessa situação é que se a gente precisa falar de uma forma mais leve para as pessoas entenderem e ver que é gente da gente, né? Que a gente passa pelas mesmas questões e que fazer terapia também não isenta a gente de passar por algumas questões. E é isso, né? Vai todo mundo no mesmo bolo e paciência. Eles que Ah, lutem. Ah, eu é assisti bem também isso. desde o primeiro hoje e até fiquei emocionada, porque dá para ver uma diferença muito gritante do primeiro para o último episódio. E é muito legal, né? A nossa evolução, e isso também faz parte do Sim. nosso processo, né? Bem bacana mesmo. Enfim, sobre o segundo, de como encontrar um terapeuta, a gente falou muito nesse episódio, a Ana trouxe algumas questões teóricas sobre o que cada linha de psicologia segue, enfim. Acho que as pessoas que se interessarem têm que ouvir esse episódio, mas eu queria pedir para você uma dica. Você como psicóloga, você tem alguma dica para dar para a pessoa achar um psicólogo? Ou você acha que é na base da tentativa e erro? Tem que pesquisar e, enfim, seja o que Deus quiser. Eu acho que hoje está mais fácil, porque hoje a gente tem mais acesso ao trabalho das pessoas pela internet. Sim. Então, é bacana você procurar pessoas que você se identifica. Mas não tem jeito, você tem que ir até lá e tem que gostar, porque eu acho que o processo vai muito dessa empatia, vai muito também com a sua cara. Já gostei do jeito que você fala. Então, assim, e aí às vezes a pessoa se sente intimidada, vai em um e acha que tem que ficar. Mas não precisa ficar, né? Ela pode ir e se ela não se identificou, dá uma chance, porque como não é um processo rapidinho, não vai uma vez só, não. Mas tenta um pouquinho, se vê que não vai rolar, que troca e tenta uma outra coisa.
Você, como Eu acho que psicóloga, leva isso numa boa? Tipo assim, se a pessoa não voltou, tipo, ah, beleza, ela não se identificou comigo? Ou tem não? sim, né? Tem que sim, né? Eu trabalho as minhas questões também, né? Eu fui rejeitada. É importante falar isso, porque você também faz terapia, né? É um dos pilares, né? Então a gente tem a parte técnica, então a gente tem que, dependendo do caso, fazer supervisão dos casos, faz os atendimentos, mas a gente também faz terapia, tem que fazer. É como se fosse. Não é obrigatório, mas é uma orientação para que a gente faça também. Exatamente porque é isso, a gente está lidando com outro ser humano, então as nossas questões também vão aparecer. É. Então, A minha terapeuta disse que fez muitos anos, mas a terapeuta dela faleceu, que já era idosa. E lá no uau, consultório eu vejo várias pessoas que fazem terapia com ela e que são terapeutas. sim. Então, eu tenho que fazer. E sobre esse lance de encontrar, nessa tentativa e erro, isso para mim gera uma preguicinha. E aí, o que eu falei no podcast, que eu acho que pode ser uma dica valiosa, é você verbalizar que você está procurando. Então, você conversar com as pessoas, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu estava procurando, fiquei falando para um monte de gente, até que uma amiga minha, que eu me identifico muito, porque ela tem o mesmo estilo que eu, assim, ela, eu tô indo numa e eu gosto, acho que você vai gostar. E aí eu fui e foi meio certeiro. Então, verbalizar, porque as pessoas te conhecem, né? Sabe se você fala muito, se você fala pouco, e aí talvez Sim. você encontre uma indicação por aí, né? Eu acho que isso vai muito do nosso jeito, querendo ou não, né? É. Uhum. A Ana tá passando mal de vontade de falar. É, ela tá sofrendo. Na outra live era eu que estava nessa posição, agora ela vai ficar aí sofrendo junto comigo. Enfim, Muito eu bom. falei para ela que ela pode falar, porque eu tô lendo aqui de certa forma, está subindo meio rápido, mas eu tô conseguindo ler algumas coisas. Eu não vou conseguir ver E Ana, mensagem porque meu WhatsApp está só no celular, não está no notebook. e é bom que ela vai respondendo as pessoas que a gente não consegue É, responder, né? ela tá de Então backup aí, tá de precisa administrativo. fazer assim mesmo. Enfim, no terceiro episódio, a gente. Ah, eu adoro o terceiro episódio também. Aliás, eu adoro todos, né? Por que que a gente resiste fazer terapia? Para mim, a gente falou acho que 10 motivos. Eu falei 5, a Ana falou 5. Para mim, o que mais grita é que as pessoas ainda acham que terapia é para gente doida. Isso se criou, não sei da onde, né? Enfim. E a gente até falou no episódio que a gente ia procurar e não procuramos, da onde que vem essa história, mas a verdade é que todo mundo, não, não sou doido, não vou fazer terapia. E isso Uhum. para mim, eu acho que é o que mais é o mais gritante mesmo. Você acha que é ou você acha que tem outros motivos que faz as pessoas não procurarem terapia? Eu adorei esse episódio, de novo. Muito legal. Eu ria sozinha, É muito bom. porque é muito verdade. Todos os momentos que vocês forem colocando lá, que vocês foram colocando, é porque é coisa de louco, é porque é o meu amigo que precisa, sabe assim, eu não tenho nada com isso, assim, tem tudo a ver. É uma questão cultural, sim. Até que a psicologia é relativamente nova, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem aí 50 anos. Assim, é relativamente novo. Perto 50 das anos, tá? outras. Então, assim, perto das outras profissões, então a gente é relativamente novo. Então, eu acho que é um processo até que natural. A gente desmistificar essa ideia vai levar um tempo. Eu acho que o trabalho de vocês ajuda nisso. A ideia Essa coisa do que elas estão falando, você que precisa de terapia. Gente, parece xingamento. As pessoas é, falam assim, vai se tratar, faz terapia. Gente, que bom se as pessoas fossem se tratar, não ia ter tanta gente maluca aí, né? meu sonho é que todo Então, mundo se tratasse. E nesse episódio, cada desculpa que a gente dá, que as pessoas dão, né, que a gente retrata, eu acho que as pessoas, a gente enxerga alguém. Então a gente falava alguma desculpa e a pessoa e enxergava alguém, tipo, fulano fala isso, ciclano fala isso. E é, geralmente quem dá essas desculpas é quem mais precisa, porque está mais em ó, crise, enfim. porque tá mais adoecido. Eu vou dizer que, assim, na minha casa, imagina só, eu psicóloga, agora que o povo tá fazendo. Então hoje tá minha irmã buscando, a outra irmã fazendo. Mas até então a doida era eu. Então Mas agora não, as pessoas alguém te pede umas dicas, tipo assim, pede, o que eu faço? pede, pede. Eu aprendi só a responder quando pedem, mas o problema é que você responde, a pessoa às vezes acha ruim, né? Então não deveria pedir. Não, Mas
Por que que eu estou te perguntando isso? Porque na minha casa, por exemplo, quando acontece, ninguém quer fazer. Só o meu irmão mais É, novo, olha eu expondo a família, só meu irmão mais novo que já fez. O resto não quer fazer. Mas aí, quando acontece alguma coisa, minha mãe fala assim: usa a sua terapia para ajudar. Então, tipo assim, ninguém quer fazer, mas todo mundo sabe que eu posso ajudar, entre aspas, porque eu faço terapia. é, Olha lá, o Eduardo sim, falando, não. é você mesmo. De Então, é vez por em isso quando aparece. eu imagino você como psicóloga. A galera não quer fazer, mas quer um conselhozinho, né? Aparece, de vez em quando aparece. Mas eu acho que a pior parte é as pessoas acharem que você está analisando elas. Assim, a pessoa nem me conhece, eu estou conversando, e aí a pessoa acha que eu estou analisando. E eu digo que eu não faço isso sem pagar. Eu cobro para analisar, eu não faço isso de graça, não. E Mas você acontece não analisa bastante. mesmo? Olha, no geral, assim, é óbvio que dependendo da situação, uma situação, um contexto, mas olhar para você e falar, tô te analisando. Não. Ah, não faço isso É, não, gente, desculpa. é muito desgastante, né? Não, porque é diferente. A gente pega, por exemplo, em família, a gente conhece a situação, né? Então, é como se você conhecesse o caso inteiro. Aí você avalia o caso, é outra coisa. Agora, olhar para a pessoa e ficar analisando ela, não. Eu acho que mais no começo da faculdade, que você sai meio louco, assim, para fazer essas E coisas. quer fazer com Mas eu já todo tenho um mundo. tempo aí, não faço mais, não. É, porque é desgastante, né? Eu fico pensando como que é a cabeça de vocês, assim, para lembrar de É. tudo. A minha psicóloga lembra de coisas que eu não lembro. Eu falo, nossa, sério? Eu nem lembrava disso. É muito louco. Então é pesado, né? Emocionalmente, intelectualmente falando, é desgastante, né? É A Ana mandou cansativo, um áudio, assim. eu perdi Parece um que minuto, não. deixa eu ver o que ela quer falar. É que eu tô abrindo o notebook, peraí. É, sobre essa questão de procurar um Vocês estão ouvindo? psicólogo né, que você se identifica. Tem uma amiga minha que tem ouvido os nossos episódios, né, mas ela começou de trás para frente. E aí um dia ela veio me falar, eu estava ouvindo o podcast de vocês, tal. E eu queria dar uma sugestão para vocês falarem sobre como que a gente consegue se identificar com os psicólogos. Porque eu passei por uma, mas não deu certo, porque eu não confiava Vocês estão muito conseguindo e eu ouvir? achei que Sim. é, ela não se interessava muito pelos meus problemas. E aí eu ainda tentei algum tempo, mas depois eu saí. E foi justamente isso que a gente falou no nosso episódio. E aí depois ela foi em uma outra profissional e agora ela falou que ela ama a terapia, que está fazendo muito bem para ela. Ah, que bom. Então, às vezes, a gente não gosta, né, da terapia porque simplesmente a gente não achou um, um local, uma pessoa para acolher a gente, né? É isso, né? Às vezes a gente acha que o problema é o tratamento terapia, mas não, é a pessoa, né? Porque a gente tem que Sim, lembrar que o sim. psicólogo é uma pessoa, antes de tudo, que é o que a gente fala no último episódio sobre relacionamentos. É um ser humano, e aí tem uma questão de identificação, né? Enfim, vamos seguir, que deixa eu ver quanto tempo a gente está aqui. Eu estou com o cronômetro ligado, porque eu falo muito e eu preciso me controlar. Enfim, no quarto episódio, que a gente fala sobre como cuidar da saúde mental em tempos de crise. Eu escutei todos os episódios hoje, e o que eu achei legal, esse quarto episódio a gente fez na primeira semana que começou esse A coronavírus, quarentena. que começou a quarentena. Tanto que a gente fez aqui em casa ainda, eu e a Ana, porque a quarentena não estava oficialmente decretada. E aí a gente falou mais dois episódios na frente sobre isso, e eu achei muito interessante o quanto as coisas evoluíram, porque nesse episódio, o quarto, eu falo assim para a gente ter calma e não sair comprando máscara, porque na época a ordem era não usar máscara ainda. E isso me fez Uhum. refletir como as coisas mudaram rápido, né? Porque aí você vê, do quarto até acho que foi no oitavo, que já estava mais inflado esse assunto, como as coisas mudaram rápido e hoje já em pouco tempo já está totalmente diferente, né? Enfim, aí, nesse episódio, uma coisa que eu observei para te perguntar é sobre a gente ficar muito conectado e muito absorvendo muita notícia. Você acha que isso faz bem ou não ajuda a manter a saúde mental nessa época que a gente está vivendo de pandemia? Bom, isso vai depender muito de cada pessoa. Algumas pessoas, elas precisam ter a informação, porque isso dá uma sensação para ela
de que ela está sob controle. Então, elas precisam saber um pouco mais. Agora, consumir muito, eu acredito que não faça bem. Se é esse tipo de pessoa que precisa ter esse tipo de informação, a minha sugestão é para que ela escolha talvez um determinado horário. Então, sei lá, ela assiste o Jornal da Manhã ou procura na internet. Então, assim, que ela se atualize uma vez do dia, né? Que ela faça o resumão, mas que ela não fique o tempo todo consumindo esse tipo de informação. Porque, no geral, isso liga um sistema de alerta na gente e dá uma sensação de angústia. E o nosso corpo fica extremamente em alerta mesmo, como se a gente estivesse correndo perigo. E aí é provável que o nosso comportamento vai também ser dirigido para esse susto, né? A gente fica o tempo assim, esperando que algo ruim vai acontecer. Eu não acho que é uma boa indicação, não. Porque é É, isso, a questão da quarentena está dada e a gente não tem como controlar, isso está além da nossa vontade. Então, o máximo que dá para a gente controlar é o consumo de informação que a gente vai ter. Então, o que que eu vou assistir, o que que eu vou ler, o que que eu vou fazer, isso cabe a mim. O que está dado, aí já não tem mais jeito, né? e a gente fala muito nesse episódio sobre consumir notícias oficiais, porque a internet é maravilhosa, eu amo a internet, Sim, mas ao mesmo tempo ela pode deixar a gente bem pirado, porque é muita informação, é muita fake news, é muita coisa, não dá, né? E aí eu acho que quanto mais você absorve esse tipo de notícia, mais ansioso, angustiado a gente fica, né? Então, a gente bateu bastante na tecla de consumir informações oficiais, de sites oficiais, enfim, para você ter a informação correta e só, né? Não ficar nas interpretações das pessoas. sim, porque tem muito fake news. E isso gera um estado de alerta. E é isso, a gente precisa entender que quando o nosso corpo está em estado de alerta, ele libera cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Ou seja, a gente fica o tempo todo sendo contaminado com esse tipo de hormônio, achando que está bem. E não dá. Provavelmente vai chegar no final do dia, você vai estar nervoso, você vai estar irritado, pode dar outros sintomas físicos. Então, assim, o ideal é a gente pegar realmente essas notícias dos órgãos mais sérios e dispensar aquele tipo de notícia que você já sabe que é mentira. Né? Que o fulano de tal sempre manda aquelas lá. Então, assim, chegou dele, nem abre. Já repassa, porque você nunca vai saber distinguir se é verdade ou não. Então, o ideal é que a gente não consuma, né? Até para não propagar. Eu ainda tenho uma Principalmente, né? pergunta. Qual a sua pergunta, amiga, sobre esse assunto? Vamos ver. Tá bem difícil, né? E é muita coisa, gente. E eu não sabia que era uma questão física. A gente solta um hormônio e aí a gente fica mal mesmo. Não é nenhuma questão só emocional, né? É físico. Como a gente faz para lidar com os altos e baixos? Meu bem, terapia. Eu acho que nessa É, época que a gente está vivendo, tá impossível ter uma vida linear, né? Tá todo mundo sim, meio altos e baixos. Tenho conversado sobre isso com bastante gente. Eu até brinco com a Ana que a gente intercala. Uma semana ela tá mal, na outra eu tô. Mas uma se ajuda, porque a semana que ficar as duas sim. mal, a gente vai se afundar. Porque tá todo mundo tendo esses altos e baixos, né? Então, eu acho que é bem isso, assim. E acho que é normal, viu? Estranho seria se tivesse todo mundo feliz, você não concorda? Não é também É. estranho se tivesse todo mundo presinho em casa, tudo fechado e todo mundo feliz. Ia É que ser a gente uma nunca viveu reação. nada disso, né? Eu falo aqui no Não, Brasil, a gente nunca passou por nada extremo, né? Nenhum terreno, nem uma neve, assim, verdade. uma tempestade de neve, nem um terremoto, nem um tsunami. Então a gente está assustado com tudo e principalmente porque é a primeira vez que, pelo menos a nossa, né, no nosso nível de vida aqui entre quem nasceu agora e quem tem 100 anos, está passando, né? Então não é uma coisa muito Exatamente fácil. isso. Eu Enfim, acho que vamos. é isso. Eu sigo a ideia de que a gente precisa ir viver um dia de cada vez. E aceitar aquele dia que você não está tão bem, então que você precisa descansar. Então você descansa. Tentar entrar em contato com pessoas bacanas. Então, aquele dia que você não está muito legal, procure aquela pessoa que pode te auxiliar.
e de alguma forma você encontrar a estratégia. A gente precisa ser muito criativo nessa época. Eu acho que a criatividade é a nossa saída. É para tudo, né? Para trabalhar, para lidar com a família, com as crianças e para lidar com a gente mesmo, com todo mundo. Exatamente. Mas eu Enfim, acho que aí o no alto e baixo vai episódio, acontecer. eu acho que ninguém vai estar ileso, na verdade. Uhum. Só não pode deixar Sim. ficar muito baixo, né? Se ficar muito constante embaixo, aí é bom procurar ajuda, né? É, Cláudio, tem que se permitir, é isso mesmo. Enfim, no episódio 5 a gente falou, a gente ainda estava meio que no começo da quarentena, então a gente resolveu falar sobre algo leve, que foi falar sobre a felicidade. Ah, esse episódio Ai, também é é bem mais legal. Ele é bem fofinho, ele não tem tantas pessoas que escutaram no podcast, porque no começo ele deu problema, enfim. Então, se alguém não ouviu e puder voltar lá, porque ele é bem fofinho mesmo. E aí eu escrevi aqui, né, uma anotação que eu fiz para conversar com você. Eu acho que a felicidade é um exercício e é merecimento, porque a gente tem muito essa ilusão de que tem que sofrer para ser feliz, ou tem que trabalhar muito para ser feliz, depois vai ser feliz. E eu acho que a gente tem que ser feliz no agora. E o ser feliz não é ser super feliz o tempo todo, né? Mas eu acho que é encontrar pequenos momentinhos de felicidade no dia a dia, o tempo todo, mas assim, não uma coisa grandiosa. Pequenas coisas, né? Você acha que é mais ou menos isso? Ou você acha que a gente viajou? Ah, eu acho que é um dos episódios mais lindos. Eu adoro esse, da felicidade. É, E acho que a gente tem uma ideia ilusória com relação a ela. A gente imagina que um dia eu vou ser feliz. Pro resto da vida, né? Que isso vai ser uma constante. E não é, ninguém suportaria tanta felicidade assim. A gente vive momentos felizes. Esses dias eu participei de uma live onde nós estávamos falando sobre felicidade de mães na quarentena. Gente, a gente está surtando. Quem tá com filho pequeno na quarentena tá surtando aqui. Então, assim, no dia que eu fui gravar a live, eu liguei pra colega e falei assim, então, eu não sei como é que dá para ser feliz na quarentena com filho. Eu vou falar disso, mas eu não sei como é que faz. Porque é isso, assim, é muito difícil. Mas existem bons momentos na quarentena. Né? Hoje, quando a criança estava toda azul, é lógico que eu dei uma surtada. Mas depois você fica feliz. Quando ela aparece com aquela cara toda azul, comendo tinta, aparece aquele cabelão de manhã. Então, assim, acho que na vida é um exercício mesmo. De pequenas porções diárias de felicidade. Essa busca para que a gente possa encontrar alegria, que a gente possa encontrar satisfação nas coisas simples da vida, né? Não é assim, um dia eu vou ser feliz. Isso nunca vai chegar. E se a gente chegar, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz. Não vai. Você vai ficar feliz naquele momento, vai dar 2 dias, você vai estar reclamando, porque isso faz parte da gente, né? É por isso que a gente busca as coisas que a gente quer mais, 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 mais. Por causa tá dessa sempre buscando. insatisfação. Tá sempre buscando e parece que nunca chega, né? Pois é. Então a gente aproveita a travessia e vai encontrando esses pequenos prazeres da vida aí. E quem não A assistiu esse Priscila episódio, perguntou. assiste, por favor. Ele é lindo. A Priscila perguntou aqui se a gente acha que a felicidade é um estado de espírito. Eu acho que faz parte, assim, porque, por exemplo, num dia que você tá mal, vamos supor, na quarentena, tem um dia que você acorda super para baixo, as notícias são ruins, semana passada eu tava de TPM, não tinha nada que ia me fazer feliz, porque eu não tava bem. E assim, e tá tudo bem também, um dia não ter nada de feliz. Eu me irritei com todo mundo, briguei com a minha mãe, briguei com os gatos, porque tem dia que nosso estado de espírito não tá legal. Mas eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é para não tornar isso frequente. E quando a gente está numa situação linear, né? Porque a nossa situação mesmo não é nem muito feliz e nem muito extremo, né? Triste. Você tá Essa normal. é. E aí você encontra pequenas felicidades no seu dia a dia, né? Eu tenho observado, isso é um exercício. Eu costumo falar em alguns episódios que não é automático, coisas que são automáticas e que não são, porque eu acho que a gente falando assim, parece que eu tenho que ver felicidade em tudo do nada, e não é do nada, é um exercício, né? Você vai ter que ficar igual aprender coisa na escola, enfim, você tem que ficar lembrando Exatamente.
de lembrar. Então, assim, eu acordo hoje com os meus gatos em cima de mim e eu falo, eu lembro de agradecer porque eu adoro ter eles na minha vida. Uhum. Então, eu estou procurando não levar isso como uma coisa normal. Ah, tenho gatos. Normal. Não, é tipo, nossa, que sorte a minha ter esses gatos, que eles vieram para Sim. mim provar a minha vida. Então, assim, é um exercício, não é uma coisa que vem automaticamente, natural. Mas é lógico, tem dia que você não tá bem, você não vai conseguir enxergar a felicidade em nada, né? Eu acredito que a gente pode estimular atitudes que ajudem nessa sensação. Porque é igual a gente não falou que quando a gente fica nervoso, o nosso corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a Sim. gente também cria situações positivas, o nosso corpo também libera substâncias que fazem com que a gente se sinta bem. Então, existem estudos que comprovam a eficácia da gratidão, por exemplo, da compaixão e da própria felicidade. Então, assim, você estimular isso na sua vida como um exercício mesmo, é comprovado cientificamente que é muito positivo. Ah, então não é coisa de gente zen, é coisa que realmente o corpo responde? Não, o corpo responde. É aí que tá. Esses dias eu vi alguma coisa falando assim: esse pessoal good vibes. Não é good vibes, gente. É que a partir do momento que você passa a exercitar isso, o seu corpo se sente bem e aí você quer mais disso. E aí a sensação de plenitude que aquela pessoa vai ter vai ser diferente daquela outra pessoa que não exercita. Aí parece que você tá fora da casinha. Mas não é isso. É um exercício mesmo. Muitas vezes a maneira como a gente enxerga determinada situação vai fazer toda a diferença na reação que a gente vai ter. É muito Não, vocês interessante. não Agora, falaram besteira, não. É me veio comprovado cientificamente. achei o máximo, porque eu achava que era só da turma zen. Todo mundo fica, ai, você é toda zen, só vê o mundo cor-de-rosa. Não, não é, não. Mas por que que a gente tem que. Agora, eu já estou fazendo uma sessão de terapia aqui, viu, gente? Por que que a gente Ah, tem que exercitar isso e por que que isso já não é original de fábrica no ser humano, por exemplo? olha, aí eu já não sei te dizer. Aí eu vou Não, será que pedir para os universitários. Eu me veio isso acredito na cabeça agora? Porque ia ser mais fácil, né, se a gente não precisasse lidar com isso. Eu acredito que a questão ambiental vai fazer toda a diferença. Porque tem pessoas que já têm essa prática, porque dentro da família isso é uma coisa estimulada. Então, provavelmente Hum. são pessoas que têm essa condição. Agora, no caso, se você está dentro de uma família que não é tão assim, que não vai estimular esse tipo de coisa, vai ser muito mais difícil. Você vai ter que, por sua conta, na terapia, fazer esse exercício sozinho. Então, eu acho que o ambiente, nesse caso, tem papel fundamental. Pensando agora, as pessoas do nosso passado, né, tipo nossos avós, por exemplo, eles não viviam para viver uma vida legal, vivia para trabalhar, se sustentar, era nascer, Sim, viver e morrer, né? Não tem essa e coisa de. acabou. Então, acho que é uma coisa cultural mesmo que a gente tem que trabalhar contra, né? Que é você viver a vida de uma maneira mais próspera e não só viver para pagar boleto, né? Exatamente. Eu acho que essa nossa geração ela já está pensando de uma forma diferente. Acho que é Eu acredito. provável que os meus filhos, os próximos, eles já entendam isso, porque a geração passada queria só trabalhar e ganhar dinheiro, só que não ficou feliz. E aí a nós já percebeu que não é o caminho. A ideia é que a gente possa equilibrar essas duas coisas. A gente está meio que vivendo uma transição, né? A gente está no meio do olho do Isso. furacão. Eu E acho muitas que vezes a gente não percebe esse processo porque a gente está no meio dele. A gente só vai perceber isso daqui a alguns anos, principalmente as mulheres, né? Porque a gente está num movimento muito, muito produtivo, mas de crise também. Então, alguns papéis, alguma coisa, a gente está repensando uma série de valores que a gente só vai perceber e só vai colher frutos lá na frente. Agora a gente, agora a gente, a nossa se ferrou, tá certo? Ai, não, eu quero estar aqui ainda para ver essa mudança concretizada. Se é que a gente se vai chegar um dia que a gente vai chegar e falar, olha, a sociedade mudou, eu quero estar aqui para Eu também. assistir. Enfim. Deixa eu só, Fê, deixa eu só concluir que a Ana fez uma pergunta com relação aos antidepressivos. E aí, eu acho muito importante a gente falar disso, por quê? Porque às vezes a gente pensa que é só pensar positivo. Gente, não é só pensar positivo.
O medicamento, ele age diretamente no sistema nervoso para que a gente consiga produzir substâncias que às vezes o nosso cérebro não produz. Então, algumas pessoas que são muito resistentes com relação à medicação, elas precisam entender que não vai modificar a personalidade dela. A medicação não modifica a personalidade. Ela estabiliza um quadro que muitas vezes está em sofrimento. Então, o antidepressivo, ele tem essa coisa faltando uma certa substância, ele repõe. E a ideia é que é um tratamento. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Gente, é um tratamento. Vai ter um começo, um meio e um fim. Ah, mas eu tenho que tomar remédio para o resto da vida? Talvez tenha, dependendo do quadro, talvez tenha. Então, eu acho que é legal a gente desmistificar essa ideia de que o medicamento vai me deixar dopado, eu vou ficar viciado. Então, assim, a gente já está numa outra época onde existem drogas muito melhores que causam muito menos efeitos colaterais e que muitas vezes ele ajuda muito. O ideal dentro do tratamento é aconselhar os dois, tanto medicação quanto a terapia, porque a medicação ela age na parte orgânica e a terapia vai agir nos pensamentos, no comportamento, para que a gente modifique aí essa estrutura. Entendeu? Então, os dois. Eu acho que se a gente começar a enxergar essas questões emocionais como doenças físicas, por exemplo, se você tem diabetes, você vai tomar remédio pro resto da vida. Se você tem pressão alta, você vai tomar remédio pro resto da vida. Se você tem uma gripe, você vai tomar remédio por um período, e você vai no médico, teoricamente. Você não pode se automedicar. Então, assim, eu acho que é porque a gente não enxerga as questões emocionais como doença. E a gente tem que, quando você faz essa associação, você entende que é um tratamento, assim como quem tem câncer faz tratamento, qualquer doença. É um problema de estômago, você faz um tratamento. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o perigo do remédio é você se automedicar e não fazer acompanhamento. Por exemplo, é que eu fico fazendo umas ligações para eu entender melhor e talvez ajude as pessoas a entender, você me corrige se eu estiver errada. Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela toma remédio, mas não controla a alimentação. Não adianta, entendeu? A minha ex-sogra mesmo, ela tinha pré-diabetes e ela já tomava remédio. Aí ela começou a controlar a alimentação dela, aí, com acompanhamento médico. O médico até deu alta do remédio, que era um remédio que, teoricamente, ela ia tomar para sempre. Então, eu acho que o remédio para depressão, ansiolíticos e tal, casado com o tratamento com um médico, um psicólogo, um psiquiatra, muito provavelmente você vai ter alta. E se não tiver, é igual a diabetes e a pressão alta. Se é para você viver bem, você tem que tomar o remédio, por que não? Melhor do que viver mal, pelo menos é o que eu vejo, né? Algumas pessoas, elas não entendem que é um tratamento. Aí o que acontece? Eu ouço muito isso no consultório. Então, ele começou com o médico. Primeiro, acho que o primeiro ponto é que essa medicação, ela não é como se fosse aspirina. Não é Dorflex. Que, então, eu tomei hoje, tem que fazer efeito amanhã. Não, ele demora um tempo no organismo. Então, no geral, a gente dá de pelo menos 20 dias, 30 dias para a gente começar a sentir os efeitos desse medicamento. Nem todo paciente quer esperar esse tempo. E quando eu digo que é um tratamento, é um tratamento. Normalmente a gente leva em média aí 1 ano de medicação. Por quê? É o tempo do seu cérebro assimilar aquilo. Primeiro para a gente dosar dosar a medicação, né? Se a composição está correta, porque varia muito de organismo para organismo. Então, assim, até a gente adequar a dosagem, às vezes demora um pouco. E aí, o que acontece? Os pacientes vão pulando de médico em médico. Aí ele vai e ele fala uma coisa para esse. Aí ele fica com o restinho de um remédio. Aí ele toma. Aí ele vai no outro, não gostou também, aí ele toma outro remédio que ele acha que fez efeito. E assim, gente, não é possível dessa forma. Então, a gente precisa entender que é um tratamento e que ele precisa ser acompanhado por um médico. Não é se automedicar, não é tomar o que quiser, quantos quiser. Então, eu vejo muito isso. Aí ela tem uma reação, ela não quer mais. E até no desmame, né? Porque aí as pessoas acham que vão parar de tomar remédio, para. E aí começa a ter algumas crises de abstinência e tal, acha que tá viciado. Não é que tá viciado, é que o remédio você tem que... Eu não sei, porque eu nunca tomei, mas eu sei que existe
um jeito certo de parar de tomar. Existe o certo de começar e o jeito certo de parar. Então, não é assim, vou parar e pronto. É igual tomar antibiótico, né? Não dizem que se você toma errado, o corpo cria uma bactéria ainda maior, né? Ainda mais Uhum, potente, enfim. Então, é um tratamento. E a pessoa que está te medicando, ela estudou para isso, né? Então, a gente precisa confiar no exatamente isso. profissional e ir É até o fim. exatamente isso. É, A é gente um vai trazer um tratamento. psiquiatra daqui Ai, 3 semanas, se eu não me engano, e provavelmente ele vai conseguir falar com a gente ainda mais sobre esse assunto, porque eu acho ótimo, que é muito ótimo. importante, sim. Tem muita gente que precisaria, que viveria muito melhor se aceitasse o tratamento, né? Com Enfim, certeza, com certeza. eu acho que é uma boa a gente desmistificar esse assunto e acho que o psiquiatra vai ser bem útil na nossa live. Vai ser dia 20 e poucos. Ana, confirma aí para mim o dia que eu não lembro de cabeça. Enfim. A gente vai ter que continuar falando, né? No sexto episódio, a gente Vamos. fala sobre controlar a ansiedade. Aí a gente volta no assunto da quarentena e tal, como controlar a ansiedade em tempos de quarentena. E o que eu achei mais engraçado, mais surpreendente nesse episódio foi a Ana sempre pesquisa sobre o assunto na parte É. técnica, né? A Ana é o cérebro desse podcast. Eu só tô só vou postando na longa. E ela falou, eu fiquei super surpresa, que ela falou que a ansiedade é um sentimento inerente ao ser humano, todo mundo sente ansiedade. É. A gente tratava, eu pelo menos, tratava como uma doença, tipo, sou ansiosa, como se fosse uma doença, tipo, sou depressivo. E não é, a ansiedade é um sentimento, a gente fala sobre isso no capítulo 6 que todo mundo sente. Olha que coisa, né? E ela começa a se tornar um problema quando a gente ultrapassa uma linha. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, a ansiedade ela não é diferente das emoções que a gente sente. Então, quando a gente sente, o que é uma emoção, né? Para começar, gente, a emoção ela nada mais é do que um estado mental de que alguma coisa está estranha no ambiente. Então, é um sinal de alerta que o nosso corpo recebe. Isso é uma emoção. A ansiedade ela não é diferente. Então, a diferença é que, por exemplo, a ansiedade ela deriva normalmente do medo. Então, uma emoção de medo, por exemplo, quando eu sinto que tem alguma coisa perigosa, eu sinto no meu corpo isso. Não é uma coisa que dá para controlar. É muito rápido, são segundos que o meu corpo responde àquela situação. Então, se eu vejo alguma coisa que me amedronta, passo, sei lá, estou andando na rua à noite, passou um carro. Você não vai conseguir controlar isso. Você pode controlar o aumento gradativo do medo, mas não consegue. E da ansiedade não é diferente. A questão é que, como a ansiedade está muito ligada a questões do futuro, ela pode se tornar um problema quando a gente passa a ter ela muito forte, né? Então, isso pode gerar, sim, efeitos colaterais, porque ela também gera hormônio de estresse no cérebro e dá aquela sensação de alerta. Então, é isso, a emoção, a ansiedade, ela só diz pra gente, ó, tem alguma coisa errada. Se prepara, fica atento. É isso que ela está querendo dizer pra gente. O problema é que quando a gente tem A isso de gente já vai forma, além. já montou a história lá na frente e entra na dela, aí tá aí o grande problema, porque é aí que a gente começa a ter sintomas de um adoecimento. Quando ela se torna um problema quando a gente começa a viver mais lá na frente do que o presente, né? E eu acho que é meio que a gente está vivendo uma era meio de ansiosos extremos, né? Parece que está todo mundo vivendo sempre lá na frente. Não sei se essa Eu acho que impressão tem a minha é ver. errada ou se. Não, eu acho que tem a ver com o meio, né? É social isso, assim, todo mundo tá assim. Então, assim, a gente tá muito acelerado, a gente tem as coisas assim muito rápido. É, Então, antigamente, a gente não tinha esse acesso que a gente tem, a gente tinha que esperar. Quando não tinha telefone, a gente tinha que mandar uma carta. Então, assim, automaticamente a gente treinava as nossas emoções, de certa forma, para lidar com esse tipo de coisa. Agora é assim, o celular não pegou, como assim não pegou? Então, assim, tá é. tudo muito rápido e a gente exige que a gente funcione assim, só que a gente não responde dessa forma. Enquanto humanos, a gente não responde assim. E isso vai gerando uma certa ansiedade, porque a gente acha que tem que reagir dessa forma. E não necessariamente, né? Eu acho super difícil até lutar contra isso, porque a gente vive numa ansiedade de muita informação e informação rápida, né? Eu vejo, por exemplo, Uhum. na Bumble,
No começo eu tinha um número de celular só, por exemplo. Então, eu recebia mensagem de amigos e de clientes no mesmo número. E aí, às vezes, no sábado à noite, uma pessoa mandava uma mensagem pedindo uma cotação de bolo para daqui um mês. Então, eu não respondia, porque eu estava, sei lá, num bar bebendo, né? E as pessoas Uhum. mandavam muito ponto de interrogação, tipo assim, você não vai responder? Porque como a pessoa mandou e viu que eu entrei, eu tinha que responder. Ela não conseguia nem pensar que Sim, era sábado à noite. E, enfim, é difícil, porque aí você fica se sentindo culpada, ai, não estou respondendo meus clientes. Mas era sábado, tipo, se você ligar em qualquer doceria, ninguém vai te atender no sábado à sim. noite. É E bem complicado. é bem A isso gente, mesmo, assim, a a gente gente precisa de perdeu essa noção de estratégia, tempo, né? a gente perdeu. Agora, A gente qualquer hora, perdeu essa qualquer noção. dia a dia. Isso, e acha que você tem que responder. Então, assim, você sente que tem que dar conta. Não tem, porque não é uma obrigatoriedade, né? Eu não sei. Deveriam ter regras de Aí etiqueta para eu as redes resolvi. sociais, mas. Eu criei, eu coloquei um número, deixei esse número para Bombolo, peguei um pessoal para mim, e agora o WhatsApp manda mensagens automáticas, uma respostinha básica, e aí deu uma Sim, amenizada. A gente tem que ficar arranjando formas de lidar com isso, senão você pira é. junto, né? Você vai ficar sempre dando conta de tudo, e não dá para dar conta de tudo, né? Não, infelizmente não. E é isso que faz com que a Ou gente felizmente, adoeça. né? A gente não É, é. precisa dar conta de. Enfim, no sétimo episódio, eu quero falar bem rapidinho sobre o sétimo, já dando um spoiler aqui, que é o assunto que a gente vai falar na semana que vem com a nossa convidada, que é sobre a autoestima em desconstrução. Acho que a gente se maltrata muito, a gente não aprende em nenhum momento da nossa vida a lidar com a nossa autoestima, a forma com que a gente se enxerga no mundo, e acho que isso gera muitos problemas de forma geral, tanto para homens quanto para mulheres. E uma forma que a gente falou no episódio, eu queria saber se você concorda, é que a gente precisa também exercitar e se tratar com mais amorosidade, se olhar no espelho com mais amor, enxergar mais as nossas qualidades do que os nossos defeitos, porque a gente tem, todo mundo tem qualidade, tem defeito. E aí eu acho que esse pequeno exercício, assim como o exercício da felicidade, vai cada vez mais ficando automático e fazendo com que a gente tenha uma relação melhor com a gente mesmo. Você acha que isso é um caminho? Você tem alguma outra dica para gente? Eu acho que a ideia que vocês trazem de construção e desconstrução de algumas coisas é perfeita. Porque Eu é adoro. isso mesmo, né? Ao longo da vida, a gente vai se construindo, destruindo, reconstruindo, e acho que sim. Às vezes, em determinado momento da vida, você passou por alguma dificuldade e você não teve essa capacidade de se amar tão bem. Mas ao longo dela, você pode criar isso, né? Você pode construir isso, e aí desconstruir a ideia que você tinha a seu respeito há um tempo atrás. Eu acho que é exatamente esse o processo. A gente vai falar com uma menina semana que vem, eu vou colocar depois no Stories que ela teve bulimia e tal, enfim, é bem legal. E ela trata bastante no Instagram dela sobre essa questão da autoestima. Eu acho bem interessante e acho que a gente super precisa, porque a gente é quase massacrado, né, pela nossa autoimagem, pela forma como a gente se enxerga, né? Acredito que as mulheres sofrem principalmente com isso, né? Os homens eles sofrem no sentido de que eles têm que ser provedor, têm que dar conta, têm que pagar, né? E as mulheres sofrem muito isso porque muito da aparência dela é colocada em xeque quando ela vai passar por alguma coisa. E não deveria ser, porque nós somos seres diversos, né? Então, assim, cada um tem sua beleza dentro daquilo. Então, mas a gente começa a se julgar por não estar dentro desse padrão. Então, não somos... Eu nunca encontrei uma mulher que falou, ai, tô num peso legal. Nunca. Sempre tá faltando 2 quilos, ou pra cima ou pra baixo. É Então, a tipo a gente tá sempre felicidade, a se gente está cobrando sempre muito. buscando. A gente está É, sempre buscando, nunca chega, né? não, nunca tive. Ah, mas eu acho que essa é mais difícil. Nunca chega, não sei o que acontece, mas acho que é porque a gente fica buscando o impossível praticamente, né? Não que seja impossível, o impossível é o possível é você se resolver e se gostar a partir de agora, né? Não ficar sempre buscando lá na frente também. Sim, eu acredito que é uma grande questão de aceitação mesmo. De aceitar e de aprender a gostar. E gostar do processo, porque se você está incomodado, você pode mudar. Ninguém está dizendo aqui que você não pode, né? Mas gostar do Sim, processo, né? Se gosta, que nem eu falo, eu não gosto da minha barriga, mas eu levo ela para a praia mesmo assim. Porque enquanto ela estiver aqui, eu vou deixar de ir na praia. Eu amo ir para a praia. Então,
as pessoas que não olhem para minha Exatamente. barriga. E pronto. É Mais ou menos exatamente assim. isso. Eu acho que é Mas é todo um um processo de exercício também. autoaceitação mesmo. É, a gente vai aprofundar isso na semana que vem, porque eu acho que é um assunto bem legal. Enfim. Aí a gente já está no 8º episódio, estamos chegando no fim, acho que a gente Que vai nem conseguir falar de anotei, olha tudo. lá. Aí no 8º a gente fala sobre o medo. Foi até uma sugestão de alguém que colocou lá nas nossas caixinhas de pergunta. E as pessoas queriam saber como lidar com o medo, e aí a gente levantou algumas questões. Basicamente se der medo, vai com medo mesmo, né? Porque, como você já falou, o medo é uma emoção e a gente sente, né? Não tem como. Mas a gente precisa aprender a lidar com ele. Eu acho que é aprender a não dar muita voz para ele, porque acho que a gente dá muita voz para o nosso medo e a gente acaba se boicotando. Você acha que é isso mesmo ou a gente tem algum outro segredinho para lidar com ele? Eu acho que medo não tem jeito. É enfrentamento. A gente tem que. É porque ele assusta a gente a um ponto de paralisar, não permitir que a gente, às vezes, siga na nossa caminhada. Então, a gente se boicota muito por conta do medo. Então, eu acho que não tem jeito. Se está com medo, vai mesmo com medo, enfrenta. Às vezes, né, em doses homeopáticas, a gente não precisa se expor, né, e ficar mal por conta disso. Mas o enfrentamento eu acredito que seja a melhor opção. A gente fala lá que tem muito a ver com a questão do novo, né? O cérebro não gosta muito do novo, de sair do Não gosta. confortável. E aí, quando você se depara com alguma situação, a primeira coisa é ele falar para você, não, fica onde você está, não vai. Só que se você der um passinho, eu falo no episódio, se você atravessa a linha, aquela ali já não vai ser mais novo, você já vai se acostumar com aquela situação. E aí o cérebro vai se acostumar com aquele novo também. Ele não vai mais ser novo, já vai ser ok, né? Então a gente precisa só de um pouquinho de ousadia para dar um passinho e ir seguindo, né? Às vezes um passinho, às vezes um passão, mas na maioria das vezes é um É, passinho. é que as pessoas às vezes não entendem que uma emoção é só uma emoção. Ela vai passar. Então a gente tem que esperar um pouquinho, a gente precisa dar um tempo para que a gente possa assimilar isso. Então a gente tem aquilo, Excelente. uma emoção como se fosse uma verdade, como se fosse real. E ela não é, ela é só um estado, né? E é passageiro. Então, às vezes a gente não consegue esperar esse tempinho. Então, deu medo, espera um pouquinho, vai de novo. Sabe? E com todas as outras emoções não é diferente. Então, assim, eu senti isso, sei lá. Toda emoção ela vem para proteger a gente. O medo não é diferente das outras. Imagina só, como é que a gente ia ficar se lá um tempão atrás a gente não tivesse medo? A gente ia se meter em várias enrascadas. Então, ao longo da história, o medo ele foi protegendo a gente, foi cuidando da gente, para a gente fugir, para a gente ou resolver, afrontar. Então, assim, todo o nosso corpo se mobiliza para ganhar força para correr ou para enfrentar. Isso não é lindo? É A maravilhoso, é isso. questão é que hoje a gente não precisa mais fugir. Então, aí que está o grande problema. A gente entende que aquela sensação não vai passar nunca, mas ela vai passar. Então, a gente precisa dar um tempo para o nosso organismo se adaptar, para a gente tentar passar essa linha aí que você está dizendo. E não precisa ser uma coisa extraordinária, assim, tipo, eu tenho medo de altura, então você tem que pular de paraquedas. Não é isso, também. Não, não. É, Mas é de isso. repente, Vai é que eu lá, gosto dá muito, uma olhada. Às eu vezes gosto não muito é de tão ruim. simplificar. Tipo assim, você tem medo de altura? Então começa indo no andar de cima de uma casa e vai na varanda. Olha um pouquinho para baixo. Começa aos poucos, né? São pequenos passos Exatamente. que vão te levar. Daqui a pouco você está andando de avião e quem sabe não pulando de paraquedas. Exatamente. Então, assim, e às vezes a gente precisa de uma força maior para poder enfrentar. Eu tenho muita mulher que tem muito medo de dirigir, mas quando aparece uma Hum, necessidade, elas enfrentam. E eu acho muito legal, porque depois está dirigindo para tudo quanto é canto dá uma sensação boa, né? Uma satisfação de ter conseguido superar uma dificuldade. nesse episódio eu até falo sobre meu pai. Olha, eu expondo a família de novo, hein? Meu pai morre de medo de avião. Ao vivo agora. Ao vivo. Ele morre de medo de avião, só que ele ama muito viajar, ele ama muito ir para o Nordeste. Então, o amor dele por estar lá faz com que ele supere não, que ele enfrente o medo. E aí ele vai com medo mesmo. Ele adquiriu as Uhum. técnicas dele também, coloca fone de ouvido, leva o joguinho. Ele vai comer. Quando meu irmão morou nos Estados Unidos, meu pai foi para Nova York. Ele ficou com a gente Olha 10 só. horas no avião, por causa do Eduardo puxa-saco.
Então, assim, a vontade dele de ver meu irmão era maior do que o medo dele de andar de avião. E ele foi. Então, é isso. Você tem que ter uma motivação, né? A Priscila É, colocou, bora aprender a dirigir. Gente, todo mundo tem que saber dirigir. Dirigir é maravilhoso. Eu amo. Eu brigo com as minhas amigas que não dirigem, porque eu falo, a gente tem que saber. A gente não pode ficar sim. dependendo do outro para levar a gente para os lugares, não. Eu não gosto de Enfim, dirigir, não, mas eu gosto da mas você liberdade. sabe. Sei, mas não gosto, não faço questão. Mas Eu sei também. Mas gosto, eu acho que é essa mas questão da dependência, de não ficar dependendo mesmo. eu gosto de saber dirigir. Se tiver alguém que dirija, que eu confio, tipo meu Isso, irmão, é, sou aí plena. ok. Mas se é alguém que eu não confio, eu prefiro eu. Então, eu gosto muito de saber dirigir. É, tem uma diferença, né, de gostar de saber e gostar de dirigir. Enfim, a gente tem cinco Isso. minutos. Vamos, agora a gente tem que correr, mas só falta dois. O nono, a gente falou sobre o distanciamento social, de novo, voltando no assunto da quarentena, que a saída é para dentro. Você tem percebido nas suas consultas, de uma forma geral na sociedade, que as pessoas estão buscando olhar para dentro, ou você acha que elas ainda estão meio que, ah, não, depois que voltar, vai voltar tudo ao normal, segue o baile? Não, eu acho que as pessoas. Eu quero acreditar, né? O meu lado otimista quer acreditar que as pessoas, de alguma forma. Não vai ser uma mudança rápida, mas eu acredito que de alguma forma a gente está olhando para dentro, sim, querendo ou não. E é por isso que a gente está tão assustado, porque a gente de vez em quando olha para dentro e dá umas coisas que a gente não gosta. Mas eu acredito que a gente está olhando, sim. Isso é uma coisa que a gente falou nesse episódio, que eu acho que o maior problema das pessoas é se encarar, porque a gente se distrai muito no dia a dia, né? E com a vida, com os filhos, com o trabalho, com o chefe, e aí agora você tem que olhar para você, e isso é muito difícil, as pessoas estão quase tendo que fazer uma terapia forçada, né? Pois é. Aí que tá. Às vezes a gente tá dentro de uma relação que não tá tão boa, ou a gente não tá vivendo num momento tão bom, e agora a gente tem que olhar pra isso, porque não tem pra onde fugir, não dá pra sair, você vai ter que ficar lá. Então, eu acho que de alguma forma a gente tá fazendo terapia. Não terapia, mas a gente tá olhando forçadamente, mas a gente tá tendo que se encontrar de alguma forma. Passando por esse processo de olhar, né? De olhar para dentro de você, das suas relações, enfim, da forma como que você lidar com as Sim. coisas. Às vezes a gente não fica tão à vontade e não consegue resolver nada, exatamente porque a gente tá tão perdido, tá tão doído que a gente não consegue resolver. Por isso, às vezes, a ajuda de um profissional pode ajudar. Volta ao último tema, que é o de relacionamento, que foi o capítulo que a gente postou essa semana, aquele da semana passada, e que finaliza aí a nossa primeira temporada sobre assuntos Ah, aleatórios. Na primeira temporada foi meio que as coisas foram acontecendo e a gente foi falando sobre. E sobre relacionamentos, a gente falou de uma forma geral, é, algumas dicas, talvez, algumas formas de lidar com as pessoas de uma forma mais leve. Não significa que a gente faz, porque eu e a Ana, a gente peca muito nesse assunto, apesar de saber na teoria, a gente não põe muitas coisas na prática. Quer dizer, não é que a gente não põe, a gente desliza muito. E, enfim, uma das coisas que eu acho muito legal e eu queria que você falasse sobre a gente identificar as características das pessoas e entender o papel de cada uma delas na nossa vida, a ponto da gente não se chatear e não se frustrar tanto com as atitudes das pessoas. Você acha que isso faz sentido ou a gente criou isso do além? Porque eu não sei também se isso é uma coisa que veio com a terapia. eu acho que é muito importante que a gente descubra primeiro o nosso papel, né, aqui no mundo, o nosso lugar, e aí depois sim, o lugar das outras pessoas. E que a gente consiga, e eu acredito que a gente vai ter relações mais satisfatórias se a gente conseguir idealizar menos as pessoas e começar a olhar elas como pessoas reais mesmo, pessoas que têm defeitos, que têm suas experiências, que, enfim. Então, eu acho que isso promove encontros mais verdadeiros. Tirar essa manta do. Acho que a gente coloca uma cortina na frente das pessoas, tipo assim, de santificação. Ai, a mãe é santificada, o pai. Só que antes, eu Isso. falo muito isso no episódio, antes de ser pai, ser mãe, ser seu irmão, ser seu amigo, é um ser humano. E ser Uhum. humanos erram, e ser humanos têm a sua experiência, então a gente precisa enxergar que é uma pessoa ali, né, que tem sentimentos, enfim.
E acho que isso que dificulta muito, né? Essa ideia que a gente tem de, porque tem que amar muito o pai e a mãe, e às vezes tipo, uma relação que não foi construída muito saudável, fica difícil de você ter essa Sim. família margarina, né? Eu penso que é exatamente isso, assim, a gente idealiza como as relações deveriam ser. Que alguém contou pra gente Uhum. que devia ser assim, mas às vezes elas não são. A gente constrói isso, vínculo é uma coisa que a gente constrói e que leva tempo, não é do dia pra noite. Então, eu vou ter vínculo, não que você não ame essas pessoas, você pode amar essas pessoas, mas não necessariamente que você vai ter vínculo com elas. E então eu acho que leva tempo, é, a Ana tá falando de quando trocam seus E quando papéis nas troca os papéis nas relações? relações. Eu acho que faz parte disso, da gente enxergar o papel de cada uma na nossa vida, porque às vezes a gente, como filho, quer interferir, tipo assim, a gente se sente como dando bronca no pai, por exemplo. Uhum. E por que a gente faz isso, né? Sendo que o certo é o pai dar bronca no filho. Mas eu acho que se somos todos seres humanos, estamos em evolução aprendendo junto. E aí, por que não você ensinar alguma coisa para o seu pai também, né? Porque tem isso, né? A gente tem que aprender com os nossos pais. Mas os nossos pais também podem aprender com os filhos, por exemplo, né? Eu acho que vai depender muito de cada situação. Se isso é uma situação temporária, não tem problema nenhum, porque a gente vai passando por esses papéis mesmo. Então, é como, por exemplo, num casamento. Às vezes você é mãe do fulano, às vezes você é esposa, às vezes você é amante, né? Então, você caminha por esses lugares. O que não dá é para a gente fixar ali. Então, eu posso, em determinado momento da minha vida, eu ser a mãe do fulaninho, mas é temporário. Eu não posso me fixar ali. Então, eu não posso ser a mãe dele sempre. Né? Eu não sou mãe dele. Eu não sou a, sei lá. Então, eu tenho que saber o meu lugar e saber que eu posso transitar por outros, mas eu tenho um só. E a parte mais difícil, eu acho, é que a gente tem que saber que tem limite, porque você não muda o outro. Isso, para mim, a gente, é o maior desafio, é você não conseguir mudar a pessoa. É bom, porque a gente não tem responsabilidade sobre as pessoas, mas às vezes você fala, meu, é como se você já soubesse o caminho que você quer mostrar. Mas acho que a gente tem que deixar bem claro e entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem sua trilha, né? Então, por mais que você tente mostrar, às vezes a pessoa não vai, ela não está preparada para aquilo naquele momento, né? Então, eu acho que é isso que a gente É, tem que aprender, a enxergar e respeitar o espaço do próximo, né? Seja ele quem é. for, teu pai, tua mãe, seus É irmãos, seus exatamente amigos. isso. A gente precisa entender que as pessoas têm tempos diferentes, que elas aprendem de forma diferente, e isso tudo porque elas tiveram experiências de vida diferentes. Então, às vezes você fala uma coisa com a melhor das intenções, mas para aquela pessoa não serve, porque ela teve outras experiências que disseram o contrário para ela. E a pessoa está errada? Talvez não esteja, né? É que a gente tem lentes que fazem a gente enxergar de determinada forma. Se a pessoa não trocar a lente dela, não adianta você ficar lá limpando. Entendeu? Não vai adiantar você chegar lá e falar, ai, peraí, deixa eu trocar seu óculos. Não vai adiantar, ela vai continuar enxergando da mesma forma. Então, eu acho que a gente precisa ser um tanto respeitoso mesmo, um pouco mais paciente, ajudar sem interferir. Talvez seja essa. Assim, tem algum episódio, eu não vou lembrar qual, que eu falo isso, que tem algumas coisas na terapia, por exemplo, que eu rapidinho pego. Tipo, às vezes uma coisa que está me incomodando, ela fala de um jeito que eu, na hora, resolvo, entendo, bola para frente. Tem outros assuntos que eu falo desde que eu comecei. Às vezes eu olho para mim e falo, mas você está falando sobre isso de novo. Você ainda não aprendeu? Por quê? Também sou uma pessoa, também tenho meu tempo. Então, assim como eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Isso, é Mas é exatamente isso. Tem alguém que difícil. fala na mãe que bate na mãe com 75 anos. Gente, que isso? Não, gente, pelo amor de Deus, não pode bater Vocês em ninguém. não podem. Olha, bater não é justificável. Hein? A gente tá aqui em missão de paz e amor. Vocês parem, pelo amor de Deus. Bom, acho que Eu é isso. acho A que. Tati, eu adorei. Podia ser mais uma hora aqui que a gente Obrigada. falaria tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso, para quem não ouviu, tenha gerado curiosidade para escutar os episódios completos. Olha o Eduardo falando que foi no episódio 9. Nossa, Eduardo, você ouviu mesmo. Parabéns. Olha que bonito! É meu irmão. Enfim, quero te agradecer muito por disponibilizar esse tempo para a gente, por ser nossa fã, por apoiar o nosso trabalho nessa tal terapia e por ser terapeuta e acreditar nas pessoas também, assim como a gente acredita, para um mundo melhor. Eu acredito que o trabalho de vocês é muito importante, porque ele
e dar a condição da pessoa perceber que fazer terapia não é algo para fazer ele sofrer, mas é algo que pode fazer com que se sinta melhor, que possa buscar qualidade de vida. A gente não nasceu para ficar sofrendo, gente. A gente pode ter uma vida A gente melhor. veio aqui para ser feliz, né? A nossa missão aqui é ser feliz. É exatamente Então, o que eu talvez penso. encontrar isso, encontrar esse lugar. As pessoas, elas não precisam viver a vida infelizes, né? Então, eu acho que Tá, a vamos Ana lá, a tem Ana disse que vai mandar um áudio. Vamos ver aqui o que ela quer falar. Ela deve estar se coçando porque ela não participou dessa live aqui hoje. Eu tô achando o máximo, porque eu tô me vingando dela da última live. Ai, gente, eles estão brigando aqui. Minha prima disse que não é no episódio 9, é no episódio 7. Essa minha prima também assistiu. E ela falou assim que ela começou a escutar só para dar uma moral. Aí ela falou, não é que eu gostei mesmo? Nossa, O pessoal não obrigada. bota fé. Gente, assiste. É muito bom mesmo. É muito legal. A Cláudia é a pessoa que mais. Ela é fã número 2. Ah, É, bonitinha. ela Ó, também chegou aqui. assiste. Vamos ouvir o áudio da Ana para finalizar. Então, eu quero agradecer a Kátia. E eu vi uma live outro dia, sua, Kátia, falando sobre o Espaço Integre, sobre o que vocês fazem, que é um espaço multiprofissional e tudo mais. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando eu ouvi você falando, eu gostei. Ah, Um minuto, peraí. Gente, muito o tempo obrigada que por vocês passa, né? terem acompanhado, viu? Fiquem ligados que nós vamos ter outras lives muito, muito legais. Um beijo. Eu tinha que ser a primeira porque eu sou a mais fã. Então, por isso É a fã eu número ganhei 1. o direito de estar aqui. O Espaço Integre é uma clínica multidisciplinar, então nós temos lá outros profissionais que trabalham também. Então, assim, eu tenho outros psicólogos, mas eu tenho assistente social, que faz constelação familiar, por exemplo. A gente tem neuropsicólogo, que mais tem? Eu que sou psicóloga e psicopedagoga. A gente tem pessoas que trabalham com disciplina positiva. Eu não vou lembrar de todo mundo agora. Ah, com terapia sexual e com terapia de casais. Então, assim, existem outros profissionais que atendem lá e que são bem legais. Eu sou suspeita para falar, né? Mas Ah, muito são legal. pessoas muito legais, muito É em São comprometidas Bernardo, também. né? Em São Bernardo, fica ali na rua Sergipe, que é uma travessa da Prestes Maia, fica em frente ao Colégio Arcos. Ah, muito legal. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aí. A live Ah, vai muito ficar obrigada salva por mesmo. 24 horas. Se vocês quiserem passar para o pessoal, para a galera, a gente vai ficar feliz de saber que as pessoas estão assistindo. E se precisarem de mim e da Ana, contem com a gente, porque o nosso objetivo é realmente desmistificar e a gente quer todo mundo feliz fazendo terapia para levar a vida de uma forma mais leve. Obrigada, Kátia. Um beijo. Imagina, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por ter Beijo, comparecido. pessoal. Valeu pela ajuda. Um beijo. Tchau, Tchau. gente. Tchau, Ana.